Rubro-Negra, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Eu Pratico Esporte. Eu sou o Henrique Santos, sempre com novos vídeos aqui aos fins de semana. E quem quiser ficar por dentro de tudo aqui do canal Rubro-Negro, se inscrevam aí, cliquem no sininho para receber as notificações de novos vídeos, sempre conteúdos diários aqui no canal. Curtam e compartilhem para que mais torcedores possam conhecer esse espaço aqui 100% rubro-negro. E no vídeo da semana passada, nós havíamos comentado aqui que notamos uma evolução do time principal, né? Quando a gente comparou o jogo do CSA e o jogo contra o Vitória. Mesmo o resultado de empate, né? A gente tinha observado no primeiro tempo uma evolução tática e até técnica de alguns jogadores naquela partida contra o Vitória, apesar do empate. Nessa semana, o time principal jogou também pela Copa do Nordeste contra o Imperatriz e o time apresentou uma oscilação negativa, né? E baseando-se nessas duas partidas, a gente vai analisar o que houve, né, para que esse time oscilasse negativamente, se foi realmente algo natural, comum, de um time que ainda está em processo de formação, ou se alguma coisa poderia ter sido feita diferente, né? Até visando o jogo dessa semana, né, contra o Brusque, lá em Santa Catarina, que é o principal jogo do ano até o momento para a equipe do Sport, né? Então, de antemão, o Sport jogou na terça-feira pelo Campeonato Pernambucano contra o Retrô, um time alternativo, né? Aquele time que vem jogando o Campeonato Pernambucano, porém com a presença ainda do Evandro e do Hernani, e o próprio Mugni, que não ia poder atuar, né, na quinta-feira. Então, corretamente, ele foi escalado para essa partida contra o Retrô. Mas, na minha ótica, o Evandro e o Hernani já não deveriam ter atuado contra o Retrô. Eu acho que eles deveriam ter sido preservados para a partida contra o Imperatriz. Tá? Eu acho que já chegou o momento, chegou a hora de ambos migrarem, né, e ficarem só no grupo do time principal. Tá? Inclusive, o Evandro jogou, né, contra o Retrô e entrou também na partida contra o Imperatriz, né? Inclusive, ele não entrou tão bem, né? E aí a gente não sabe se é cansaço, porque o jogador, né, ou qualquer atleta, ele sente muito a musculatura no segundo dia, né, que é exatamente o dia do jogo, né, contra o Imperatriz. E realmente eu acho que talvez uma pressão por resultado tenha feito o Guto escalar até um time mais forte contra o Retrô, né? A gente sabe também que foi criada aí uma espécie de rivalidade, mas eu acho que isso tem que ser levado, né? Ou melhor, tem que ser deixado totalmente de lado. Inclusive, eu acho que chegou o momento do Guto separar os dois elencos, né? O elenco do time principal e o elenco do Campeonato Pernambucano, pelo menos nessa primeira fase. E acho que o Evandro e o Hernani não deveriam mais atuar pelo Campeonato Estadual, e sim somente pela Copa do Nordeste e Copa do Brasil. Pelo menos nessa primeira fase do Campeonato Estadual, tá? Que é uma tecla mais que repetida aqui nessa coluna, né? Eu já venho defendendo time B no estadual desde o início do ano. Então, esse é o primeiro ponto, né? O segundo ponto é o inverso. Alguns jogadores que ainda estão sendo utilizados no time principal, que eu acho que deveriam estar jogando o Campeonato Pernambucano. Eu acho que já chegou a hora, sabe, do Raul Prata inverter aí de posição com o Everton, né? Pelo menos um teste ou dois para o garoto no time principal. Acho que o Richelli, aos poucos, também já pode ir migrando para o grupo principal, tá? E algumas posições realmente o Guto tem muita carência, né? Principalmente esse meia, que praticamente
da origem da posição só tem o Mugni e o Pardal, então ambos fatalmente vão ficar transitando entre as duas competições, estadual e Copa do Nordeste e Copa do Brasil, né? Na verdade, as três competições. E na zaga, realmente, eu creio que seja talvez a maior preocupação, né? Do Guto, uma vez que, como ele só tinha, né, três zagueiros à disposição, agora tem o Rafael Thierry também, fatalmente ele tinha que fazer esse revezamento até nos intervalos da partida, né? Porque o Chico, o Adrielson e o Kleberson tinham que atuar, né? Nos dois times, digamos assim. Inclusive o Adrielson e o Kleberson aí jogaram só meio tempo contra o Retrô, porque iriam jogar na quinta-feira contra o Imperatriz, né? Então, inclusive o Kleberson saiu sentindo, né, a musculatura da perna, mas parece que não é nada grave, né? Mas realmente é preocupante. Mas agora com o Thierry, ele vai poder dar esse descanso maior aos jogadores da defensiva. Acho também que o Ian, né, já deveria migrar para o time do estadual, assim como o Elton, só que o Elton fatalmente tem que ficar como opção de banco, né, uma vez que só tem o Hernani e o Elton como centroavantes, né? O Juninho a gente não sabe, não pode muito contar com ele, né? Um jogador que não tem correspondido dentro de campo. É outro jogador que, na minha opinião, ficaria no grupo do estadual, tá? Então, essa separação dos elencos eu acho importante para organizar, para homogeneizar o grupo, né? Eu acho que o grupo do esporte ele está assim, um pouco mexido demais, sabe? Está assim, heterogêneo, a palavra que eu quero mencionar, né? Eu acho que ora um jogador vai para o estadual, ora vai para a Copa Nordeste, ora vai para lá, ora vai para cá, ora atua numa função, ora atua noutra função, e com isso o grupo do time principal fica muito heterogêneo. O grupo do estadual eu acho que tem que ser heterogêneo mesmo, porque eu acho que o estadual tem que ser utilizado como laboratório, né? Jogadores fazendo funções diferentes, escalações diferentes. Isso aí, para mim, é o correto, né? Há muitos torcedores ainda se preocupam muito com o resultado, é natural. É um primeiro ano que o esporte está fazendo isso, né? Outras equipes que fazem isso também começaram assim, também começaram perdendo, também começaram meio desnorteados, torcedores também um pouco ainda cobrando, né, além da conta, resultados em campeonato estadual. Mas é um processo que o esporte precisa iniciar e iniciou nesse ano. Inclusive, na coletiva do treinador Guto Ferreira, no jogo contra o Retrô, né, o Alessandro aqui do canal perguntou para o treinador rubro-negro se não seria o caso de ele ficar treinando só o time principal e um outro treinador, né, o treinador auxiliar, o treinador da base, enfim, um outro profissional treinar a equipe do campeonato estadual. De bate pronto, o Guto refutou essa ideia, porque aí, segundo o Guto, não seria o time oficial do esporte, né? Eu discordo veementemente, né? Eu acho que é humanamente impossível para o próprio Guto treinar dois times ao mesmo tempo, né? Então, o que é que eu vejo, né? Ocorrido nessa semana que se passou. Na terça-feira, o Guto teve que botar a campo um time do estadual. Nesse dia, que foi na terça-feira, né? Será que o Guto treinou o time principal para o jogo da quinta? Acho que não, né? Então, se tivesse um outro treinador para o campeonato estadual, esse treinador teria treinado esse time que iria entrar contra o Retrô no fim de semana inteiro, coisa que Guto não fez, porque ele botou em campo o time principal contra o Vitória no sábado. E quando chegasse segunda e terça-feira, o Guto iria treinar o time da quinta-feira, coisa que ele também não pôde fazer, porque iria colocar o time B em campo na terça-feira. Então eu acho que esse processo está muito heterogêneo,
né? Eu acho que chegou o momento de definir: este é o elenco da Copa do Nordeste e da Copa do Brasil. E o treinador, Guto, vai treinar esse time apenas para os jogos da Copa Nordeste e Copa do Brasil. Este outro grupo é o grupo do Campeonato Pernambucano. O treinador fulano vai treinar essa equipe apenas para os jogos do Campeonato Pernambucano. E, eventualmente, você migra um ou outro jogador do grupo A para o grupo B, né? Conforme a necessidade. Eu acho que dessa forma você consegue treinar melhor, aproveitar melhor os treinamentos para cada situação, né? Time A, time B. Você ganha mais dias de treinamento, né? Afinal, você não vai se dividir em duas equipes. E você também preserva mais os jogadores, preserva mais a própria comissão técnica, porque o torcedor ele ainda não está separando. Né? Empatou com o Retrô, empatou com o Imperatriz. O torcedor está vendo 2 empates. Né? Eu vejo um empate apenas. O resultado contra o Retrô, para mim, é insignificante. Né? Mas a maioria do torcedor não enxerga assim. E o Guto é cobrado, tanto que teve até aquela infelicidade lá do torcedor, né? Que foi muito mal educado, na terça-feira. Né? Então, acho que, apesar do Guto ter se colocado contra, eu acho que o correto seria fazer essa divisão de 2 grupos e 2 comissões técnicas, sempre, né, que o Sport estiver disputando o campeonato estadual. Tá? No mais, temos uma partida aí importantíssima no meio de semana, e aí é que eu reforço ainda mais essa minha ideia. O Guto, amanhã, em vez de ir para Caruaru com o time B, ele deveria estar treinando o time principal em Recife, né, nesse domingo. Mas não vai ser assim, né? Provavelmente o Thierry vai jogar nesse jogo já para ganhar um ritmo, porque provavelmente vai ser opção de banco nessa partida contra o Brusque, né? E o Kleberson teve esse problema, a gente não sabe qual vai ser a necessidade realmente de ter mais jogadores defensivos, né, zagueiros à disposição do elenco, né? Acho que o foco tem que ser 100% o jogo da quarta-feira, tá? É um jogo de suma importância para o resto da temporada do esporte, né? Tendo em vista ainda que, caso o esporte avance, a segunda fase também é em jogo único, mas aí será na Ilha do Retiro contra o Clube do Remo, né? Que apesar de ser uma equipe infinitamente mais tradicional do que o Brusque, nesse momento o Brusque é um adversário mais difícil, mais complicado, né? Fora de casa ainda por cima. Então, provavelmente, o Sport avançando de fase, ele já vai ter uma condição muito boa de avançar a terceira fase, né? O que significa um alívio aí nos cofres rubro-negros substancialmente necessário, né? Então, não vou falar nada sobre esse jogo de domingo, porque é mais que batido que, para mim, resultado não importa. Para mim, Campeonato Pernambucano não tem assim o menor sentido você correr risco nas competições que importam por conta de Campeonato Pernambucano, né? E o Sport acabou correndo risco ao escalar Hernani, ao escalar o Evandro, ao escalar o Kleberson, ao escalar o Adrielson naquele jogo contra o Retrô, né? E o próprio Kleberson sentiu aí essa sequência de jogos, mesmo atuando apenas um tempo, né, meia partida contra o Retrô, tá? Então, que a diretoria do esporte repense essa questão de ter 2 comissões técnicas com 2 grupos para homogeneizar ambos os grupos, né, e tirar essa sobrecarga em cima do treinador Guto Ferreira, tá bom? Então, até a próxima e fiquem em paz.